Bom dia, meus irmãos espalhados pelo mundo. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu tenho quase 50 anos que fui batizado como testemunha de Jeová. Está faltando acho que uns 2 ou 3 anos apenas. Já trabalhei como um pioneiro de todo tipo. Construção de salões do reino, pioneiro especial. Quase trabalhava na construção do novo Betel do Brasil. Só que, ultimamente, eu estou enfrentando a pior perseguição que vocês podem imaginar nos tempos modernos. Às vezes eu escuto lá na congregação que eu frequento, porque os irmãos na Rússia estão sendo perseguidos e não sei o quê. Aí eu digo assim, adianta você estar preocupado com a perseguição na Rússia e ignorar a perseguição de um irmão seu aqui mesmo? Por exemplo, faz 5 anos, porque na vida da gente, no percurso da gente, nem tudo são flores. Às vezes acontece coisas como você ser repreendido, desassociado, como eu fui. Realmente eu não sou contra o fato de ter sido desassociado, porque, lamentavelmente, eu cometi algumas infrações. Nunca tive problema com bebida alcoólica, com cigarro, com materialismo, mas, infelizmente, eu nunca gostei de viver só. E quando o meu primeiro casamento não deu certo, eu arrumei algumas mulheres sem estar casado. E a última que eu arrumei faz 5 anos que eu abandonei. E isso foi para poder ser readmitido na congregação. Só que o ancião principal da congregação morre de ciúme e inveja de mim. E ultimamente eu descobri que não é só ele, tem uma corja também junto com ele, que tem os mesmos sentimentos. E aí o que acontece? Não querem me readmitir. Eu digo para vocês que é uma coisa que dói muito. É muito triste. Só o Espírito Santo de Jeová é quem pode consolar você numa situação dessa. Então, minha gente, eu tenho muitos anos na organização, eu conheço muito mais coisa que a maioria. E uma das coisas que me vem à mente de vez em quando é aquele cântico: por ti decidimos, Santo Pai, viver ou então morrer. Há muitos anos que eu venho comentando para as pessoas, e agora eu me apercebo disso mais do que nunca. Eu digo, eu estou lutando contra a máfia interna da mais poderosa organização do planeta. Minha gente, a justiça para ser boa começa de casa. Uma expressão que se usa muito aqui no Nordeste às vezes alguém olha assim para uma casa e fala, olha, naquela casa ali tem 2 viados, tem 4 raparigas, tem um ladrão. Só que muitas vezes na casa dele tem o dobro. Ele olha o erro dos outros, mas não vê o dele. Felizmente, eu com 50 anos na organização, meio século, eu presenciei muitas coisas que vocês nem sonham que existem. Por exemplo, em uma da época que eu estava começando, a organização baixou um decreto-lei que quem fumasse tinha 6 meses para abandonar o vício ou seria desassociado. Eu presenciei irmãos que conseguiram superar. E conheci também uma época em que havia realmente mais amor. Porque aquela profecia bíblica que no final o amor da maioria se esfriaria, isso daí não acontece só lá fora, não. Acontece dentro da própria organização. Eu digo para muitos deles, a Bíblia diz que quem diz que ama o seu irmão, que ama a Deus, aliás, e odeia seu irmão é mentiroso. E a verdade não está nele. Então a organização, ela mudou muitas e muitas vezes. Por incrível que pareça, o próprio corpo governante poderia ser taxado de falso profeta em muitas ocasiões.
foi marcado data para o fim várias vezes. Por exemplo, houve uma época que o irmão Rutherford mandou construir uma casa lá nos Estados Unidos, que o nome era Bet Sarim, que em português significa Casa dos Príncipes, porque eles ensinaram que em determinada data, que viria o fim, começaria a ressurreição dos mortos, inclusive os homens de fé do passado, como Abraão, Daniel e outros, seriam ressuscitados, e eles seriam príncipes sobre a terra. Mandaram construir uma casa mesmo, de verdade, existe até hoje nos Estados Unidos, para que essa casa fosse a casa dos príncipes. Eu só estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, para você saber que tem coisas que muitos às vezes nem sonham, não sabem disso. E eu não estou criticando aqui a organização por causa de pequenos detalhes e erros que aconteceu, não. Eu estou falando de erro que acontece aqui e agora. Por exemplo, esse regulamento que a pessoa que foi desassociada, você deve dar um gelo total na pessoa, nem sequer dando um bom dia, isso daí não é um regulamento bíblico. Isso aí é um regulamento imposto por homens que querem manter o poder, não querem perder prestígio, não querem nem mesmo dar o direito de defesa de alguns que conhecem um pouco mais aquilo que acontece. Eu não vou dar maiores detalhes para vocês agora do porquê que esse regulamento é errado, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu quero dizer para vocês que eu estou lá massacrado, espezinhado. Aí muitos falam, mas você não vai ser readmitido nunca, porque você de vez em quando conversa com alguém, dá um bom dia. Porque o escravo fiel e discreto. Aí eu digo, minha gente, não tem escravo fiel e discreto, nem escravo infiel e indiscreto que seja superior a Jeová. Jeová está acima de tudo e de todos. E a mim se enquadra um princípio bíblico que eles deliberadamente não cumprem, que é aquele que a Bíblia fala: eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não persigo ninguém. Você está pensando que por um cara lindo, bonito, rico, inteligente que nem eu, viver sem uma mulher há 5 anos é fácil? Não, minha gente, eu não tenho. Por quê? Porque eu quero obedecer um regulamento bíblico. Agora, a maneira como eles estão agindo é me pressionando, me maltratando de tal forma que se eu fizer algum erro, eles dizem: olha aí, está vendo? Inclusive vão dizer: não, você está vendo por que ele não é readmitido? Porque ele está postando esses vídeos, falando mal da organização. Eu não estou falando mal da organização. Eu estou falando a verdade sobre muitos déspotas tirânicos que tem lá, e que todo mundo passa a mão por cima e ainda aplaude. Há uma passagem lá na Bíblia, que eu não me lembro onde agora, que eu já li a Bíblia 7 vezes do começo ao fim, estou lendo pela 8ª vez no idioma espanhol, pelo site, maior do mundo, que é o jw.org, e lá tem uma passagem onde Jeová criticava o povo dele, porque via certos homens que mesmo em cargos de liderança, como reis e sacerdotes, fazendo coisas erradíssimas, e o povo ainda amava eles e ainda aplaudia, dizendo que estava tudo bem. Então é o que está acontecendo hoje. Tudo bem? Tudo bem, coisíssima nenhuma. Eu vou aproveitar para dizer aqui, viu? Lamentavelmente, principalmente na Austrália, houve acobertamento de pedófilos dentro da própria organização. Um ancião abusava de uma criança. Aí, quando a criança acabava falando para os pais, iam falar com o ancião. Aí tem um regulamento que só aceita a acusação contra um ancião baseado na evidência de 2 ou 3 testemunhas. Agora eu lhe pergunto, uns cabras safados, um sem vergonha, um criminoso da pior espécie, que é um pedófilo. Você acha que ele vai praticar isso quando alguém estiver vendo? Aí o facínora, o sem vergonha, numa comissão ele, judicativa. Aí colocava ele, os outros, mafiosos, e uma criança.
Agora eu lhe pergunto, uma criança está preparado para enfrentar um pilantra, um velhaco? Aí pronto. Era a palavra da criança contra a palavra do fascínora. Cadê que eles botavam? Não, vamos investigar mesmo o caso, até com a polícia, para ver o que está acontecendo. Então, existe realmente alguns anciãos bons na organização. Existe. Pessoas simples. Mas esses regulamentos acabaram fazendo com que muitos mau caráter, mal intencionados, pensassem assim, não, opa, agora sou ancião, estou imunizado, estou tranquilo. Minha gente, por enquanto é só, viu? Bom dia a vocês.